Bem, obrigado, senhor presidente, senador Hollenberg. Cumprimentar novamente todos os senhores e senhoras senadores, nosso relator, deputado Aldo Rebelo, que tão dedicadamente caminhou este país e procurou compreender o Brasil para apresentar o seu relatório. Eu gostaria, senhores senadores, de começar fazendo uma colocação que me parece extremamente importante. Ainda há pouco, o nosso deputado Aldo Rebelo, de uma forma apaixonada e absolutamente emocionante, fez aqui um depoimento que, não resta dúvida, tocou o coração de todos nós, senadores e senadoras da República, bem como todo aquele que estiver nos assistindo. No entanto, usando as próprias palavras do nosso deputado, o Amazonas tem 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Boca do Acre é um município entre 62 municípios no estado do Amazonas. Boca do Acre é o maior rebanho bovino do estado do Amazonas. É o estado que tem o maior índice de cabeça de gado por habitante do estado do Amazonas. A grande maioria desse gado é de grandes fazendeiros, não do Piamonte 1 e 2. Você sabe por que é PA-monte? Porque é projeto de assentamento. Por isso é PA. O Piamonte foi implantado em Boca do Acre por uma política de assentamento rural do governo brasileiro de forma absolutamente equivocada, com equívoco de planejamento, com equívoco de assentamento e com equívoco das atividades a serem produzidas. Eu conheço Piamonte 1 e Piamonte 2. Sei do sofrimento daqueles agricultores que lá vivem. Recentemente, com senadores do Amazonas, senadora Vanessa, ou então senador João Pedro, mais deputados do Amazonas e lideranças lá de Boca do Acre, estivemos no Ministério da Agricultura construindo um termo de ajustamento para que os 436 produtores rurais do Piamonte, que estavam ameaçados por uma série de ações, etc., não fossem penalizados, como não foram. Estamos lá num esforço de regularização fundiária por um equívoco, que não é um equívoco do agricultor, é um equívoco de uma política de assentamento do governo federal no estado do Amazonas. Eu gostaria também de corrigir de que, neste 1.600.000 quilômetros quadrados, que na realidade é 1.548.000, um pouquinho menos porque o estado do Acre acabou reorganizando conosco a fronteira e ficou um pouquinho maior, confiscou um pouquinho das nossas terras, não é? Etc. Nós somos agora 1.536.000 quilômetros quadrados. Nós só temos uma região onde nós temos produção de sandaime. É exatamente no Igarapé do Mapiá. É a única região, uma comunidade absolutamente atípica da Amazônia brasileira. Absolutamente atípica. Valorosa comunidade, uma comunidade de brasileiros trabalhadores absolutamente corretos, honestos, etc. No entanto, a BR-317, que neste momento está sendo asfaltada e que tira do isolamento o maior município do ponto de vista da pecuária no estado do Amazonas, onde o governo do estado, numa PPP única no estado do Amazonas, tem dentro do município de Boca do Acre um frigorífico com produção estamos abatendo mais de 350 cabeças de gado por dia. É o único frigorífico que nós temos no estado do Amazonas, onde o governo do estado é parceiro. Isto tudo apenas para dizer aos senhores senadores e senhoras senadoras de que
Se o passado estivesse correto, os produtores que lá foram assentados não estariam na pobreza e na miséria que se encontram. Se o passado estivesse correto, ali tinha uma fotografia de plantio de feijão, de agricultura de soja, e não de uma pecuária intensiva que não gera emprego e renda para o caboclo. Gera renda para o investidor. Nós não somos contra a pecuária. Nós somos contra a aplicação da pecuária no ecossistema aonde não lhe é próprio, aonde não lhe é devido, porque o que existe de terras abandonadas na Amazônia, por implantação equivocada de pecuária em áreas degradadas não produtivas, não há registro de levantamento. Portanto, aqui não se trata de discutir apenas aqueles brasileiros, que eu concordo com o nosso deputado Aldo Rebelo, que foram induzidos a ir para a Amazônia e que lá foram largados pela política brasileira, esquecidos, que ficaram enfrentando malária, febre amarela e todo tipo de intempéries endógenas da floresta, absolutamente esquecidos. E quando estamos discutindo o Código Florestal, esquecemos que estas pessoas são gentes e não massa de manobra, são seres humanos e não massa de manobra. E como representante do povo do Estado do Amazonas, estou aqui para dizer o seguinte: nós amazônidas, nós amazonenses, queremos ter o direito de construir um futuro inteligente, justo e digno para nós, como todo e qualquer brasileiro tem o direito de fazê-lo, de forma equilibrada, de forma a poder equilibrar e balancear. Várzea na Amazônia, ela está dividida em 3 tipos de várzea. Uma delas é leito de rio. E plantar de forma intensiva em leito de rio traz consequências danosas ao produtor, àquele que lá vive, ao caboclo, ao ribeirinho. Este será penalizado. Porque uma coisa é margem de rio, outra coisa é leito de rio. Senador Luiz Henrique, no meu estado, a área que é plantada durante a seca não é várzea, é leito de rio, é o que nós chamamos de várzea baixa. Nossa região tem 3 tipos de várzea. A várzea baixa, que é leito de rio, que é lá que se planta o feijão de corda, no estado do Amazonas, no estado do Acre. Feijão maravilhoso, delicioso, o manteiguinha, como nós chamamos na nossa região. Mas aquilo, não confundam, aquilo é leito de rio. Que daí, há 4 ou 5 meses, senador Blairo, a água vem e lava aquele leito de rio e traz de novo os insumos do adubo e tira todo e qualquer problema, e daí, há 4 a 5 meses, ela está de fora de novo para você fazer o plantio da agricultura familiar em forma de mosaico. Nós não podemos confundir isso com uma produção intensiva de várzea de margem de rio, de pequenos rios de outras regiões. É completamente diferente. É o que nós chamamos, na nossa região, de várzea alta. Esta é uma outra várzea, a várzea alta. Por isso, a ciência e a tecnologia não podem estar à parte da questão do Código Florestal. Depois nós temos uma outra várzea, que é a várzea de terra firme. Portanto, quando nós falamos em várzea neste país, nós temos que levar em consideração diversos níveis e diversos tipos de várzea. A verdade é que o homem e a mulher que vive na Amazônia e que hoje protege, guarda, administra o maior patrimônio deste país, a nossa floresta, não pode ser simplesmente um retrato isolado de um município que não é multiplicável em todo o território do estado do Amazonas. É preciso compreender que há um balanço.
A atividade da pecuária ela é intensa em Boca do Acre porque lá é propícia para Boca do Acre. Agora, o único município do estado do Amazonas que está no arco do desmatamento e que está sofrendo penalizações graves do arco do desmatamento é o município de Lábrea, e não o município de Boca do Acre. E pasmem, senhores senadores e senhoras senadoras, nenhum desses metros quadrados de desmatamentos aconteceram próximo da área urbana. Ao contrário, aconteceram próximo da BR-364, na fronteira tríplice entre o estado de Rondônia e o estado do Acre, no ramal do Boi, aonde, novamente, a pecuária intensiva está ocupando de forma ilegal, irregular e de forma absolutamente criminosa terras no município de Lábrea. E mais do que isso, nós estamos sendo penalizados no município, na sede de Boca do Acre, com o crédito cortado para o pequeno produtor que não desmatou 1 metro quadrado de terra. Porque equívocos sobre a Amazônia acontecem permanentemente. A mesma coisa está acontecendo no sul de Canutama, numa comunidade chamada Nova Califórnia, novamente próxima da BR-364. Portanto, senhores e senhoras senadores, é muito importante que nós tenhamos esse equilíbrio e esse bom senso, para que nós possamos compreender que um depende do outro e que nós precisamos construir um código florestal que seja equilibrado. O depoimento emocionado daquela senhora toca todos os nossos corações. Mas nós poderíamos ter depoimentos aqui emocionadíssimos do que está acontecendo em outras regiões daquela região. É claro que nós estamos falando de um Código Florestal que trata de reserva legal em propriedade privada. E a reserva legal em propriedade privada, ela não pode ser um ônus para o produtor. Se ela é uma estratégia para o desenvolvimento e para o equilíbrio do ecossistema, para o equilíbrio do clima e para o equilíbrio da questão do ritmo hidrológico, ela precisa ser compreendida como uma estratégia nacional. E toda a questão com relação a essa problemática é exatamente de quem é o ônus de manter a reserva legal. Eu não conheço um agricultor que não seja a favor de proteger as margens dos rios para não sofrer problemas de erosão. A própria CNA, presidida pela senadora Cátia Abreu, aqui citada, está implementando um programa chamado Programa Biomas, com a Embrapa, para poder fazer uma vitrine em cada um dos biomas, levando em consideração as APPs das áreas ripárias, as APPs das áreas de encosta, as APPs de topo de morro, porque para o agricultor não é bom negócio destruir o solo e destruir a sua capacidade produtiva. Mas a resposta para isso está na ciência e na tecnologia. A resposta para isso não está no achismo de alguns que querem compreender sem entender, que querem decidir sem estabelecer uma base técnica e tecnológica. A própria Confederação Nacional da Agricultura entende assim, e todos nós assim deveremos participar. Eu deixo aqui uma colocação: por que não transformarmos a questão das reservas legais, tão questionadas, senhores relatores, numa proposta para aqueles que as possuem serem incentivados e motivados a mantê-la? Por que nós não podemos fazer compensações em torno das questões tributárias para que a reserva legal seja mantida com redução dos tributos a serem pagos a partir daquele produtor que mantém a sua reserva legal? Por que nós não podemos usar a reserva legal como benefício e um estímulo e não uma punição para aqueles que não as mantêm? O custo social da terra tem que ser compartilhado com o governo, não pode ser apenas do produtor.
O custo social da terra tem que ser compartilhado com o governo. Portanto, a reserva legal é uma proposta, poderia ser absolutamente levada em consideração com relação à questão do imposto de renda e do imposto sobre propriedade da terra. E apenas, para não delongar, nós teremos várias oportunidades para debater esses temas, eu gostaria de colocar aqui o seguinte. É verdade também que a recomposição das reservas legais, principalmente na região da Mata Atlântica, passa a ter uma composição complexa quando tem 27% da Mata Atlântica preservada e não os 65% que tem em Rondônia, para que nós possamos mantê-la. No entanto, nós precisamos compreender que o ritmo hidrológico ele vai além dos biomas. Os biomas são interconectados. Portanto, por que não compensar além dos biomas? Aquela tese de que a compensação tinha que ser na bacia dos rios já foi ultrapassada. A tese de que teria que ser compensado na fronteira estadual já foi ultrapassada. Nós precisamos ter a coragem de ultrapassar a tese de que a compensação tem que ser no próprio e no mesmo bioma. Porque, senhores senadores e senhoras senadoras, os produtores precisam da floresta. A floresta, está dito hoje por um biólogo nos jornais, dizendo o seguinte, Thomas Lovejoy diz o seguinte, as florestas são uma mina de ouro para os produtores. E o é, porque sem floresta nós não temos chuva. E sem chuva, nós não mantemos o clima. E sem o clima estável, nós não continuaremos tendo fundamento da nossa economia no agronegócio. Portanto, creio que as compensações podem ser além dos biomas e creio que chegou a hora de implantarmos as compensações baseadas em serviços ambientais e em pagamento de serviços ambientais além dos biomas. Isso se resume numa tese, numa teoria que é conhecida mundialmente como REDD+, que é o carbono florestal. A partir daí, nós estaremos não discutindo o passado e o presente, estaremos começando a discutir um futuro inteligente para aqueles que vivem no campo, não apenas nos produtores rurais, mas aqueles que vivem na floresta e que vivem e dependem da floresta. Portanto, eu quero aqui agradecer aos senhores senadores e senadoras, agradecer muito ao senador Aldo Rebelo, porque nos permitiu, aliás, nosso deputado Aldo Rebelo, que nos permitiu trazer aqui as desigualdades e as diferenças de uma região que não é homogênea. A Amazônia não possui um ecossistema, possui dezenas de ecossistemas. A Amazônia é heterogênea e nós não podemos confundir Boca do Acre com a Amazônia brasileira. É parte da Amazônia brasileira, uma parte tão importante quanto as outras, mas que não é homogênea e não podemos dar tratamento igual entre desiguais. Por isso, defendo uma política no Código Florestal que possa remunerar a floresta e dar oportunidade ao produtor para trabalhar de forma legal e de forma produtiva a partir de compensações de serviços ambientais e a partir de compensações em cima da reserva legal e da área de preservação permanente. Muito obrigado, senhor presidente.